o tempo vai passando e o mercado vai reconhecendo que muito do que a gente faz, não foi polêmico, foi inovador, foi vanguardista. A diferença entre o polêmico e o inovador talvez seja só o resultado, né? E a gente vê que as empresas, as pessoas, o mundo corporativo, as corporations, às vezes elas têm dificuldade de se posicionar. Eu acho que as empresas que não buscam um posicionamento acabam caindo no esquecimento, no silêncio, etc. E a gente não tem medo de se posicionar. O artista tem que estar onde o povo está, né? Não adianta você fazer show no meio do deserto, você tem que fazer show nas grandes avenidas, né? E a grande avenida que a atenção do brasileiro está é a internet, especificamente as redes sociais. Eu não tenho amor por rede social, eu tenho amor em ter contato direto com o meu cliente. Eu sempre falei, estatal só de graça. Daí teve uma hora que ficou de graça, daí a gente foi lá e comprou. Mas tinha gente que fala, pô, Thiago, você não falava só de graça? Mas tá de graça. Eu acho que todo mundo ele é pago para mudar de opinião e uma das formas de mudar de opinião é quando o preço tá barato, né? Nós estávamos lá na frente de um ativo que a gente via que a relação risco-retorno era incompatível, falamos para o cliente, não recomendamos, né? E a contraparte ficou ofendida, nos acusou, mas pelo menos salvamos o dinheiro do nosso cliente, ainda que isso tenha nos custado dinheiro, porque custou caro, né, se defender, como também um risco de reputação no curto prazo, porque quando sai uma busca e apreensão, as pessoas associam com coisa errada. É o que está se vendo ao longo do tempo, que a gente está ganhando em todas as esferas na justiça. Se tiver que fazer outro relatório mostrando fragilidades de risco e retorno, a gente vai fazer. Não tem problema nenhum quanto a isso. Tem fundo que performa mal e capta bem. E tem fundo que performa bem e não capta nada. A diferença? Narrativa, posicionamento, estratégia de distribuição. Na Outliers Advisory, ajudamos você a parar de competir só por performance e começar a construir vantagem competitiva de verdade. Porque só os números não falam sozinhos e o mercado não premia só quem é bom, mas quem é bom e claro. Quer entender como ajudamos gestoras a crescerem de forma estratégica? Nossos contatos estão na descrição ou basta procurar por Outliers Advisory nas redes sociais. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Second Level. E hoje eu tenho aqui um convidado diferente um pouco da média aí que a gente viu nos primeiros episódios, que é o Thiago Reis, sócio fundador da Suno. Thiago, obrigado por topar esse papo aqui. Obrigado, Ponsoni, pelo convite. Vai ser um prazer estar com você aqui nas próximas horas. Boa. E o Thiago é diferente por diversos motivos. Diferente que eu digo do padrão da Faria Lima aqui. E uma das suas diferenças aí, Thiago, eu queria começar já por essa pergunta, tem a ver com a palavra polêmica, né? A palavra polêmico te acompanha. Mas no mercado tem uma linha tênue entre ser polêmico e ter convicção antes do consenso. Quando você tem uma crença muito diferente do mercado, sim, alguns vão enxergar isso como polêmico. Onde que você traça essa linha aí? Qual que é o custo real de ter uma opinião pública mais contundente no mercado financeiro? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua aura aí de polêmica, se você concorda, se você discorda. Talvez no passado, acho que o tempo vai passando e o mercado vai reconhecendo que muito do que a gente faz, não foi polêmico, foi inovador, foi vanguardista. A gente vê várias práticas que a gente fez ao longo do tempo sendo vistas como polêmicas e depois vindo as pessoas vendo os resultados, né? A gente pode falar um pouquinho de resultado. Acho que nada convence mais que resultado. Os resultados vão vindo e as práticas vão sendo imitadas. Então, a diferença entre o polêmico e o inovador talvez seja só o resultado, né? Óbvio que, como toda empresa inovadora, tem acertos, tem erros, mas com certeza teve muito mais acerto do que erro, afinal, os resultados estão aí. A gente é uma empresa que cresce acima da média do mercado, podemos falar um pouquinho mais para frente disso, em todas as nossas frentes, ou a gente é líder ou a gente ganha market share, então os resultados falam por si só. E também tem uma questão de posicionamento, né, Ponsoni? A gente vê que as empresas, as pessoas, o mundo corporativo, as corporations, às vezes elas têm dificuldade de se posicionar, né? Vou dar aqui um exemplo de uma comunicação que a gente fez recentemente, que viralizou, e muita gente concordando e algumas pessoas erradamente discordando. Que a gente postou lá uma foto de umas colheitadeiras, uma imagem do agronegócio, e a gente falou, por cenas como essa, que o dólar não bate R$8.
Quem entende o mínimo de economia sabe que isso é verdade. Só que existem pessoas que não sei por que não se identificam com o agronegócio. A Suno é uma empresa que defende os valores do agronegócio. Quando eu vou para Tocantins, estou indo para o Mato Grosso semana que vem, é engraçado que agricultores falam, pô, Thiago, obrigado por defender o agronegócio, precisamos de gente que esteja do nosso lado, porque a gente produz riqueza, a gente produz alimento e a gente é muito atacado injustamente. A gente é uma empresa que se posiciona nas causas que a gente acredita. E o que a gente vê é que o mercado reconhece isso. Se você pegar o nosso Fiagro, foi o que mais adicionou cotistas ano passado. Teve pessoas que não se identificam com os valores do agronegócio, tá bom, então não invista não só no nosso, como nos outros Fiagros que também são do agronegócio, tá, pessoal? Não é só o nosso que investe no agronegócio. A gente não, a gente se posiciona. E a gente vê que tem algumas empresas que têm dificuldade de tomar esse posicionamento com medo de ter qualquer ruído. Né? A gente não tem esse problema de fazer um ruído desde que a gente esteja com a razão. Muita gente no mercado, né, vê assim alta exposição. O mercado de gestão de patrimônio, gestão de recursos, é muito comum. Gestores mais recatados, que não gostam de aparecer. Você está na ponta oposta, né? Muita gente vê a exposição como risco. Parece que para vocês a exposição é um ativo. E o ativo da Suno, né? Essa disposição para o confronto é uma qualidade natural sua? Ou é algo que foi planejado pela Suno para ajudar vocês na estratégia de crescimento? Acho que toda empresa tem que ter um posicionamento. E um posicionamento significa que você vai abrir mão de um cliente em detrimento de outro. Você vai ter uma opinião que vai agradar uns e vai desagradar outros. Eu acho que as empresas que não buscam um posicionamento acabam caindo no esquecimento, no silêncio, etc. E a gente não tem medo de se posicionar, né? Acabei de dar um exemplo recente, mas poderia ter dado outros aqui também. Então, eu acho que isso é uma consequência, uma empresa que tem posicionamento. Vai ter gente que se identifica, vai ter gente que não se identifica. E acho que é sempre bom depois ver os resultados, né? Então, a gente tem uma gestora e a gente cresceu nos últimos 4 anos, né? Que foi o nosso início da gestora, cerca de 70% ao ano. Que eu acho que é um ótimo crescimento, um crescimento bem acima da média. Inclusive, nesse ano devemos crescer 70% ao ano. Eu vi um podcast seu recentemente aqui no Market Makers e era um clima fúnebre, assim, nas gestoras, né? A energia lá não é essa, né? É uma energia de quem está crescendo, de quem está criando valor para os seus assinantes, para os seus clientes. Então, o resultado é esse, né? Óbvio que não é só o posicionamento. Não adianta você ter um posicionamento e não ter resultado, né? Os fundos da Suno, eles estão com resultados acima da média nas suas mais diversas frentes. Então, acho que tem isso também, né? Assim, uma coisa é o posicionamento, outra coisa é resultado. Tem uma hora que o resultado também carrega as coisas nas costas, né? Regra número 1 do marketing, nada substitui o resultado, nada substitui a experiência do usuário. E a experiência que a gente tem dado aos nossos clientes tem uma experiência vencedora, não à toa que a gente tem mais de 200 mil clientes, acho que são poucas gestoras que conseguiram nos últimos 4 anos alcançar esses números, crescendo 70% ao ano, então o resultado está aí. Não é só posicionamento, é também capacidade de originação. Boa. E falando de crescimento, um gancho bom aqui, vocês conseguiram crescer ao longo desses 4 anos da gestora, né? A Suno como empresa, como holding, surgiu em 2013 ou 14 ou foi mais? 18? Não, 17. 17. Isso. 17, a gestora foi em 2020, correto? 21. 21. A gente compra em 20, mas os primeiros fundos em 21. Tá. E depois vocês também lançaram o braço de consultoria, que vocês estão crescendo bastante. Mas pegando ali o braço da gestora especificamente, a gestora de fundos, vocês cresceram de uma maneira muito diferente do tradicional. Sim. Que foi captando quase que diretamente ali do cliente final, não dependendo, obviamente que uma ou outra instituição distribuiu vocês, mas assim, vocês não dependeram das grandes plataformas, de nenhum grande banco para crescer, e vocês estão na gestora hoje com mais ou menos... A gente deve terminar o ano com 3,5 bi. Quase 3,5 bi sob gestão, sendo que uma parte importante é fundos listados, né? Sim, a maior parte. Pois é. Essa estratégia de crescer, de captar diretamente com os investidores finais, usando muito os canais digitais, foi uma visão mais inovadora de vocês, ou polêmica, de que o futuro do mercado seria dessa maneira, digital e contato direto com o cliente? Ou foi a solução que vocês acharam
porque não conseguiram ali entrar nos grandes distribuidores? Foi um pouco dos dois, né? Assim, a dificuldade às vezes molda as soluções, criatividade, né? assim. Então, foi uma solução que a gente encontrou, uma solução que tem se mostrado vitoriosa, uma solução que abre um canal proprietário, que não depende de terceiros, de humor de terceiros, de timing de terceiros. Então, a gente conseguiu criar um negócio muito inovador, que a gente vê agora o mercado vendo valor. E o que a gente viu também, né, Ponsoni, é que o consumidor cada vez mais ele vai querer se fixar em marcas mais sólidas, marcas que ele pode estar mais próximo, que ele reconhece. Então, a gente acredita que nada substitui a experiência do usuário, e se você consegue não só ter um contato final, mas por conta de uma solução mais eficiente em custos, entregar mais resultado também, a tendência é que o investidor tenha um resultado superior às outras alternativas de mercado, e as pessoas gostam de investir onde o dinheiro é bem tratado. Então, só de você ter mais eficiência, você já tem um retorno superior. E o mundo trabalha para isso, para encurtar as distâncias, para encurtar os relacionamentos. E se você consegue ter um relacionamento direto, você consegue entregar um produto mais puro, mais rentável na ponta. E a tendência ao longo do tempo é que você seja premiado. E a gente tem visto que isso tem acontecido com os nossos fundos. Os nossos fundos geralmente eles estão mais bem precificados, né, em termos de preço-valor patrimonial. Eles são mais líquidos, e a gente tem conseguido fazer emissões em momentos que o mercado está mais difícil. Então, para dar um exemplo, esse ano a gente está indo para a quarta emissão. Aliás, já estamos terminando a quarta emissão e devemos fazer mais 2 ou 3 até o final do ano. Isso dentro dos fundos listados. Dos fundos listados, né, que crescem através de emissões. A gestora que está na segunda posição está indo para a segunda emissão. Então, isso mostra que é um modelo que tem se mostrado vencedor, sobretudo no momento de mercado que a gente vê atualmente. E no final do dia tem sido uma decisão ruim não ter os produtos da Suno na prateleira, né? Tem sido um ano terrível para quem não tem distribuído os nossos fundos. A Suno tem distribuído mais os próprios fundos do que as plataformas têm distribuído os fundos dela. Então, eu acho que o consumidor venceu nessa discussão. E você fala que venceu porque, assim, no final das contas, eu queria que você falasse um pouquinho de qual é essa estratégia para quem não conhece, né? Você é muito relevante nas redes sociais, acho que juntando as diversas redes, você tem mais de 2 milhões de seguidores, Sim. Fora as redes sociais da Suno, que também crescem bastante. Como foi essa estratégia de chegar no cliente final sem depender, obviamente que contando com as instituições, mas sem depender delas? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é se isso é replicável. Se tem outras gestoras que você acha que conseguiriam fazer isso. Bom, a estratégia é baseada num dito popular que é muito simples. O artista tem que estar onde o povo está, né? Não adianta você fazer show no meio do deserto. Você tem que fazer show nas grandes avenidas, né? E a grande avenida que a atenção do brasileiro está é a internet. Especificamente as redes sociais. Eu não tenho amor por rede social, eu tenho amor em ter contato direto com o meu cliente, né? E com isso a gente consegue mostrar os nossos produtos sem depender do humor de terceiros. Então, a vida ensinou que nunca é bom você depender de terceiros, né? Então, qual que é a forma de você não depender de terceiros? Você tem um contato direto. E existe essa avenida chamada internet, mais especificamente as redes sociais, que fazem com que o brasileiro gaste mais ou menos 3 horas por dia em redes sociais. É o segundo país do mundo que mais gasta tempo per capita em redes sociais. Só perde, se não me engano, para Filipinas. Então o brasileiro tem esse perfil, ele novelesco quase, né? De ficar vendo a vida dos outros. E a gente tem que se adaptar. Não é o que eu gosto de fazer. O que eu gosto de fazer é nota explicativa. Mas a gente tem que se adaptar, né? A gente tem que fazer, às vezes, aquilo que a gente não gosta. Se não tivesse, vamos dizer assim, uma oportunidade de negócio nas redes sociais, eu não ia operar redes sociais. Para mim não é um prazer estar lá, mas assim, é uma necessidade empresarial, e quando você é empresário, quando você é um profissional, você tem que fazer coisas que você não gosta, né? Você está aqui fazendo entrevista, imagino que isso que você gosta, mas tem coisas que você não gosta no dia a dia,
pagar boleto, o financeiro, empresa, quando está começando, você tem que fazer coisas que você não gostaria, atender o telefone, responder e-mail, recrutar estagiário, enfim. Na vida a gente não faz só aquilo que a gente gosta, né? Então as redes sociais, elas tiveram esse perfil pra gente, assim, é um negócio que não é tão prazeroso, embora as pessoas pensem que possa ser, mas que traz negócios e criou um canal de comunicação direto com o consumidor. Agora, é replicável? Eu acho que o ambiente ficou mais difícil, né? Assim, quando a gente começou, existia menos competição, né? Existia menos... Dentro do mundo de investimentos nas todo, mídias digitais. No todo mesmo. Tipo assim, putz, influencer de futebol tinha menos. Então, conforme a produção de conteúdo foi aumentando em todos os segmentos, obviamente foi aumentando o supply para a mesma demanda, né? Uhum. Por mais que cresceu um pouquinho a demanda, durante a pandemia cresceu um pouquinho mais, depois voltou. Mas se você tem mais supply para a mesma demanda, o valor daquela mercadoria cai. Então, se tornou mais difícil começar do zero, crescer. Eu acho que dá para fazer, mas não é fácil. A gente bebeu água limpa, né? Assim, você citou a polêmico, a gente foi inovador. Quando a gente começou a fazer conteúdos na internet, era, assim, meio mal visto na Faria Lima, tipo, sério mesmo que você está fazendo isso? Agora a gente viu que é uma estratégia vencedora e todo mundo tem seu perfil de rede social, tenta operar de maneira, às vezes, mais profissional, às vezes mais simples, mas está todo mundo lá. Já é um consenso que você tem que ter uma presença digital, né? Não vejo, acho que não deve ter nenhuma gestora que não tenha um perfil no LinkedIn, um perfil no Instagram. Agora, se está sendo bem operado ou não, são outros skills. E eu acho que a maior parte das gestoras não tem esses skills que a gente desenvolveu ao longo do tempo. Boa, boa. Legal. Falando um pouco mais específico aqui da gestora, depois a gente vai voltar para a Suno como um todo. Vocês estão lá dentro da gestora com fundos de ações, fundos imobiliários, fundos do agro, explorando o agro, fundos de infra, não falei infra? Isso, e aqui é o que eu brinco de IAI, né, que é infra, agro, ações, imobiliário. Perfeito. E é uma série de estratégias, né? Como que você enxerga essa tese de ter uma, entre aspas, prateleira de produtos versus focar em uma coisa só, né? A tua origem é ações, né? Sim. Você foi sócio lá da Sete Investimentos, com teu pai, né? Que também era sócio lá. Começou a Suno mais calcada no research de ações e, enfim, ao longo do tempo o research avançou para outros mercados e a gestora nasceu ali, acho que também mais voltada para imobiliários e ações e foi crescendo. Como você enxerga essa dicotomia, né? O mercado dos investidores institucionais costuma privilegiar mais... Costuma, né? Não sei se isso vai se permanecer. Eu tenho minhas dúvidas. Pois é. As gestoras mais nichadas. Deliberadamente vocês estão indo para outro caminho? Você tem uma prateleira de produtos versus ter nicho? Como que você enxerga isso? Eu acho que é um posicionamento que a gente teve e eu não me arrependo, porque eu conversei recentemente com algumas gestoras especialistas em ações e sofreram saques enormes, né? Nem todos, mas vários deles sofreram saques enormes e eu até questionei, por que você não diversifica? E daí ele falou, pô, minha moral já está baixa com os meus investidores, nos últimos 2, 3 anos eu não performei tão bem, se eu ver com essa notícia aí que eu perco o meu negócio. Eu acho que vários deles viraram reféns do próprio cliente. O cliente exigia uma certa especialização e por conta disso ele não podia abrir outros negócios. Se abrisse, perdia o cliente original. Só que agora está tomando saque do cliente original. Então, olha o modelo de negócios frágil que foi criado nesse modelo de especialização. Então, primeiro tem isso. Você tem um modelo modelo de negócio frágil quando você tem a especialização. 2, a maior parte desses fundos tem entrada e saída de dinheiro. Então, no momento de volatilidade, e o Brasil ele é intenso nisso, você sofre muito saque e você perde seu modelo de negócio. 3, uma coisa que é subdimensionada, mas é a sinergia entre as áreas. Né? O conhecimento que a gente adquire no agro tem uma sinergia total com a área de ações. Né? Assim, você está analisando o crédito aqui, mas você está buscando informações que provavelmente você não teria se você só tivesse só um fundo de ações. Então,
os acertos que a gente fez em agro, em ações, é muito por conta dessa sinergia de conhecimento entre as áreas. E se você pegar agro, infraestrutura e imobiliário, isso é quanto por cento do PIB? É 50% do PIB? Então, quando você tem times especializados nessas outras áreas, tem sinergias com as outras áreas que eu acho que se mostraram uma tese vencedora ao longo do tempo. E, no final, resultados, né? Se você pegar, por exemplo, o nosso fundo de ações, que é onde tem mais especialistas e tal, né? Porque se você for ver imobiliário, infra e agro, eles estão indo para um caminho mais de diversificação, né? Se pega as gestoras que são grandes nisso, geralmente elas são diversificadas, né? Então, na parte de ações, a nossa performance nos nossos fundos de ações, seja no global, seja no local, ela é quartil superior e bem melhor do que vamos dizer assim, os especialistas foram nos últimos anos. Eu acho que também tem uma outra questão desses especialistas, que daí é um caso à parte, eu quero até saber sua opinião, mas que a partir do momento que você tem acesso ao dinheiro do endowment, da Universidade de Harvard e tal, o que acontece? Essas universidades elas têm 3, 4 gestoras que elas investem. E eu sinto que o desafio é você conseguir este cliente. Super. Depois que você entra lá, a cabeça do gestor fica em reter este cliente, mais do que conseguir o próprio cliente, outro cliente. Mesmo porque às vezes esse cliente exige, eu boto dinheiro em você, mas você fecha o fundo. Então, o que acontece? Você para de se comparar com a média e começa a se comparar com a média das investidas dele. E daí você vê uma sobreposição muito grande de papéis. Putz, meu par tem Natura, ele tem 10% de Natura, não gosto de Natura, então vou botar 7% de Natura. Você vê que as carteiras são muito parecidas. Me parece que existe uma conformidade à média que, se você fazer uma reflexão, isso deixa de ser investimento. Isso passa a ser uma outra coisa. Mas não passa a ser trazer as melhores alternativas de investimento para o meu cliente. Passa a ser fazer uma conformidade à média. Quando eu tenho uma carteira diversificada, cara, eu não estou ligando de tomar alguns riscos. Por exemplo, a gente comprou empresas estatais no meio das eleições, porque a gente achava que estava muito barato, foi uma decisão super acertada, mas que na hora que eu conversava com esses especialistas, os caras falavam, cara, se der errado, eu acabo com o meu business. Eu pensava assim, tá, tem 5% de chance de dar errado. Eu entendo ele não querer tomar esse risco porque acaba com a vida dele. Mas eu vou tomar esse risco porque, eu acho que o payback é positivo, ainda que talvez não seja... tem esse risco de, como sempre tem, de investir em ações, e principalmente em estatais, não vai acabar com o meu business. Vai acabar talvez com esse produto. Mas se é uma decisão boa ao longo do tempo, você tem que tomar várias dessas decisões, a tendência é que o produto seja vencedor. Então, isso também dá uma paz de espírito de você tomar decisões não olhando para o seu colega, mas tomar decisões olhando para o papel, para a matemática. Quando você está dependendo de um único produto, você não toma só as melhores decisões, você toma as decisões para tentar te manter no jogo, que não necessariamente são as melhores decisões. Então, eu acho que ter um portfólio diversificado te dá uma paz de espírito para você tomar as decisões corretas, não necessariamente as decisões populares. Sim. Minha visão aqui, muito curta, enfim, não vou querer soar ingênuo aqui nem nada, mas eu acho que com certeza existem as comparações entre os gestores, com certeza absoluta, isso tem, faz parte do jogo, mas eu acho que as carteiras das grandes gestoras de ações ficarem mais correlacionadas, pensando em ações aqui especificamente, tem muito mais a ver com o mercado minúsculo brasileiro do que necessariamente essa comparação. Poxa, nós temos aqui, estamos concorrendo pelo mesmo cliente, ele tem tal papel, eu vou ter também. E sendo mais específico, empresa de qualidade. Se você pegar os últimos 10 anos, nós tivemos 2 períodos horrorosos, que foi 13, 14 e 15, depois de 16 até o meio de 21, um baita de um bull market, e nos últimos 4 anos, os últimos 2,5 de maneira mais pronunciada, de novo mercado horroroso. Lá atrás, essas empresas de qualidade foram, assim, quem concentrou o capital nelas, na época a Renner era tido como qualidade, a Cielo lá atrás, que depois despencou, os grandes bancos, particularmente Itaú, Ambev,
Natura, Localiza, esses papéis eram tidos como Sim. sólidos, quase que oligopolistas, né, nos seus respectivos setores, e deu muito certo. As gestoras que focaram nesses papéis, elas abriram a boca de jacaré, de performance positiva deles contra o índice, seja o IBX ou o Ibovespa, que talvez, quando veio esse momento péssimo de mercado recente, talvez muitos desses gestores falaram, poxa, eu fui para o flight to quality, né? Deu certo há 8, 9 anos atrás, vou concentrar mais aqui. Só que dessa vez não deu certo, né? Papéis como Natura despencaram, Apvida despencaram, enfim. Eu quero botar só um ponto a mais aqui, né? Um ponto de vista um pouco diferente, que assim, se você for ver qual foram ações que foram muito vencedoras nos últimos 5 anos. Petrobras, muito vencedora. E Banco do Brasil, apesar desse ano estar indo mal, de ponta a ponta foi bem bom. Perfeito. A ação do Banco do Brasil. Em teoria... Que são papéis que esses gestores voltados para qualidade, lá fora é muito pronunciado o quality, velho, aqui não tem no Brasil muito isso, mas são papéis quase que... Eu estava numa gestora no Rio, segunda-feira, há 3 dias atrás, a palavra utilizada por alguns gestores como que é? Não é ininvestível, em inglês é uninvestable, não investível. São papéis, para algumas gestoras, não investíveis. Sim. Bom, foi uma decisão incorreta. E assim, é um papel grande, dava para eles terem exposição e não tiveram. Então, esse argumento de que o universo é escasso, bom, Banco do Brasil e Petrobras deveriam ser muito bem cobertas por essas gestoras, afinal, se são poucas empresas, tem que entender muito dessas. E não capturaram isso. Então, acho que muito por conta de ser refém de cliente, às vezes, de refém de você falar, putz, você falou tantas vezes isso que você não pode mudar de opinião. Enfim. Verdade. Pode acontecer. Que voltando ao início da nossa conversa aqui, né? Que é uma das mazelas e um dos desafios de você falar muito para muita gente. Que você tem que se dar o direito de mudar de opinião e muita gente tem dificuldade em fazer isso. Né? A maioria das pessoas tem dificuldade. Eu tento não ter, né? Inclusive, eu sempre falei, estatal só de graça. Daí teve uma hora que ficou de graça, daí a gente foi lá e comprou. Mas tinha gente que fala, pô, Thiago, você não falava só de graça? Mas tá de graça. Então você tem que mudar de opinião, né? O Braga que fala isso, né? Sou pago para mudar de opinião. Sim. Então, acho que todo mundo ele é pago para mudar de opinião e uma das formas de mudar de opinião é quando o preço tá barato, né? Assim, porque as empresas mudam menos do que o preço das coisas, então... Enfim, eu acredito que o modelo diversificado ele permite você também mudar de opinião mais fácil. Perfeito. Porque você tem muito mais linhas de negócio para compensar caso uma decisão impopular dê errado. E voltando para o racional do alocador preferir historicamente, eu não sei como vai ser isso daqui para frente, né? Isso é derivado da escola lá do David Swensen, de Yale, que ele historicamente sempre focou muito, quase que 100% em boutiques, nichadas. E isso formou escola de alocadores pelo mundo todo e no Brasil também. Então, e qual que é o racional por trás? Porra, se você só tem um fundo de ações na sua gestora, cara, todo mundo, da recepcionista ao gestor, ao back-office, em tese, vai viver e morrer por aquele fundo. Tem o copo meio cheio disso daí e tem o copo meio vazio, né? Que você às vezes fica refém, você não pode se dar o direito de inovar, porque o cliente pode ficar pé com você, tudo que você falou. Assim, por exemplo, se você tem um carro de corrida e tem uma faca nesse carro de corrida e outro que tem um airbag, qual que vai ter melhor resultado ao longo do tempo? O que tem uma faca, ele não vai tomar muito risco. Perfeito. Ele só tem uma chance, né? Sim. Então esse lado de uma chance também tem essa questão de administrar riscos. Tem o copo meio cheio e meio vazio. Exatamente. Quando o cara tem airbag, ele fala, pô, eu posso correr um pouco mais nessa curva, eu posso tomar um pouquinho mais de risco. Se a decisão é correta, ainda que tenha algum risco envolvido, eu vou lá e tomo, porque eu tenho uma segunda chance. Né? Quem não tem uma segunda chance, às vezes não toma as melhores decisões. E ao longo dos últimos 5 anos, essa minha teoria se provou correta. Boa. Mudando um pouco de assunto de novo aqui, final de 2021, começo de 2022, vocês anunciaram um deal com a XP. Vocês venderam uma participação minoritária para a XP. E, pô, queria entender, assim, qual foi o racional de vocês no momento? Sim. A gente ainda estava ali no bull market, né? Sim. O segundo semestre de 21 já tinha sido ruim, mas acho que
ninguém tinha se dado conta do quão prolongado ia ser esse Uhum. inverno. Mas qual era o racional de vocês lá? E 4 anos depois dessa negociação, queria saber se o racional que vocês desenharam lá no papel se provou correto ou nem tanto. Tá. Acho que foram 3 motivos, né? Primeiro motivo, a gente tinha alguns investidores na Suno que tinham visões antagônicas às nossas, a gente acreditava no modelo de partnership, mas estava muito difícil de ser implementado, então a gente precisava de sócios com outra cabeça. A XP cresceu nesse modelo de partnership, você participou disso, e para eles era algo natural, né? Já tinham outras investidas que tinham esse perfil tanto de gestoras como de escritórios de agente autônomo, então para eles era algo natural. Para investidores que não são do mercado financeiro, às vezes isso soa algo desnecessário. Uhum. Então, primeiro, a gente precisava trazer sócios que tinham mais essa cabeça de partnership para a gente poder reter os nossos talentos ali. Segundo, a Suno ela começa com research, que é um modelo que gera caixa, mas a gente tinha várias unidades de negócio que estavam começando e que consumiam caixa, drenavam caixa. Então, a gestora, a wealth, consultoria, mais para frente a assessoria. Então, a gente tinha um negócio que gerava caixa e vários outros que consumiam. Seria muito difícil administrar uma empresa, ainda mais com o bear market que veio na sequência, sem um reforço de caixa, né? A XP ela fez um investimento importante primário, não teve nenhuma secundária para mim, teve a saída dos investidores, a XP comprou a participação deles, e um aporte de caixa. Muito importante lembrar, Ponsoni, que essa foi a primeira discussão que eu tive com a XP. Falei assim, podemos fazer uma transação, mas o research tem que se manter independente, porque senão melhor comprar a empresa toda e fechar, porque senão vocês estão comprando um negócio que não tem muito valor. Né? Daí eles falam, não tem nenhum problema quanto a isso, e de fato não tem. Se você for ver as nossas recomendações ao longo do tempo, a gente analisa ações, analisa fundos listados. Ações, não teve nenhum IPO, então não deu nem para a gente provar que de fato nós somos isentos quanto a isso ao longo do tempo. E nos fundos imobiliários a gente tem até mais recomendações de competidores da XP do que da própria XP, se você for pegar a nossa lista de recomendações. Então, se tivesse alguma influência... Isso não seria verdade. Tá aqui a prova de que não faz sentido, né? Tipo assim, como assim tem mais papel dos competidores do que da própria XP? Então, isso evidencia que de fato tem esse Chinese Wall. Na prática, tem até um certo distanciamento. A XP é uma empresa muito grande, a Suno ela cresce, mas nem se compara com o tamanho da XP, então não vale nem a pena para eles, eu acho, que gastar tanto tempo aqui conosco, dado que eles têm desafios e oportunidades muito grandes dentro do próprio ecossistema deles. Então, a gente, durante esse período, teve até um distanciamento grande em alguns momentos, agora estamos um pouco mais próximos. E por último tem as sinergias. Essas daqui eu acho que de ambos os lados podem ser mais bem exploradas, e acho que os dois lados têm percebido isso ao longo do tempo, né? Então, promover agendas em comum, coisas que nós acreditamos que eles também. Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade grande de sinergias que até agora não foi tão bem explorada, mas se eu pudesse voltar no tempo, eu com certeza faria o deal, porque por conta desses desafios que eu tinha lá atrás, de não ter um caixa tão robusto, né? E sócios desalinhados que a XP vem com uma outra cabeça. Boa, boa. Bom, falar de um outro tema aqui, polêmico, né? E foi no começo de 23, saiu uma notícia na mídia que muita gente confundiu com Polícia Federal, mas não foi Polícia Federal, mas teve lá uma busca e apreensão no escritório da Suno, e isso foi derivado de um embate entre vocês e uma outra gestora, por conta de uma recomendação, ou uma desrecomendação, né, de vocês com relação ao fundo imobiliário, que, segundo as análises de vocês, era muito problemático, poderia cair pra caramba, caso os problemas viessem à tona, e os problemas efetivamente vieram à tona depois, o fundo caiu bastante, mas houve
conflito, inclusive na justiça, dessa gestora com vocês, e que um dos episódios, um dos capítulos desse conflito foi lá uma busca e apreensão na Suno, e isso, porra, é muito custoso para a imagem, com certeza é o tipo de mídia que vocês não queriam ter. Várias perguntas para a gente explorar aqui. Queria que você, primeiro, desse um update disso aqui. Eu sei que, não sei se todas as fases, mas pelo menos uma das fases já foi vencida, né, entre aspas, por vocês. Não foi provado nada contra a Suno. Mas a primeira pergunta, se você puder, não sei se você pode falar, tá? Se você puder falar um pouquinho de como que tá esse processo, ou o que foi, até antes de qualquer coisa, o que foi isso? Eles, assim, a Hectare é uma gestora, né? E a gente, e não só a gente, né? Isso a gente mostrou nas mais diversas frentes, mostravam que existia riscos demasiados sendo corridos pelo fundo, né? Para usar uma palavra bem módica. E a gente fez o nosso trabalho de análise profissional, né? E a consequência disso foi que, às vezes, as pessoas do outro lado não ficam felizes quando mostra-se os riscos que são incorridos. Isso aconteceu, cara, no Brasil, fora do Brasil, uma perseguição ao analista é comum, né? Lehman Brothers aconteceu isso. Aqui no Brasil, o caso da IRB, a mesma coisa, né? Você sabe disso. Quando a Esquadra soltou um relatório falando que tinha fraude, a IRB, o RB, né, processou a Esquadra. Sim. É óbvio que, infelizmente, a palavra busca e apreensão, ela foi associada a coisas da Lava Jato, etc. Mas quem é do meio jurídico sabe que, infelizmente, dá para você fazer uma busca e apreensão com qualquer um. Eu consigo fazer uma busca e apreensão contra você se eu conseguir provar para o juiz lá que você está fazendo alguma coisa errada. Então, eles conseguiram isso, né? O juiz de primeira instância, às vezes, não tem o conhecimento técnico para fazer o julgamento. Usaram isso como um instrumento midiático, né, de desconstrução do trabalho do analista, mas a realidade tem uma hora que vem à tona, né? Assim, eu acho que hoje acabou se tornando, por incrível que pareça, Ponsoni, um ativo da Suno, porque nós estávamos lá na frente de um ativo que a gente via que a relação risco-retorno era incompatível, falamos para o cliente, não recomendamos, né? E a contraparte ficou ofendida, nos acusou, mas pelo menos salvamos o dinheiro do nosso cliente, ainda que isso tenha nos custado dinheiro, porque custou caro, né, se defender, como também um risco de reputação no curto prazo, porque quando sai uma busca e apreensão, as pessoas associam com coisa errada. É o que está se vendo ao longo do tempo, que a gente está ganhando em todas as esferas na justiça, e o fundo deles caiu, sei lá, 70%, 80%, o que é muito raro para um fundo de crédito. Então, o que a gente percebeu é que a nossa reputação hoje saiu fortalecida, né? E o mercado reconhece isso. Tanto é que a gente fez 3 emissões de fundos imobiliários esse ano. Eu gostaria que você convidasse o gestor da Hectare dele a vir aqui, responder os seus questionamentos e perguntar para ele quanto que ele conseguiu captar desde então. Né? Então, acho que isso é nada melhor do que o mercado respondendo com a carteira, né? Boa. Você imaginava que pudesse dar tanto pano para manga quando saiu o relatório? Talvez a resposta seja não, mas se você pudesse voltar no tempo, você soltaria o relatório? Soltaria, não tenho a mínima dúvida, porque eu acho que esse é um dos motivos que a gente tem clientes. As pessoas querem que as recomendações sejam feitas da maneira correta, alinhada, ainda que isso tenha um custo em várias frentes, não só monetário, mas desgaste, ter que se explicar, etc. Mas eu não tenho problema com isso. Eu tenho problema quando o meu cliente perde dinheiro, né? Então, se eu fico com medo de escrever um relatório, eu deixo de ser analista, eu passo a ser uma outra coisa. Não é análise. Então, eu acho que essa é uma mensagem que a gente passou para o mercado. Assim, é uma empresa que não se acovarda e nós não vamos nos acovardar. Se tiver que fazer outro relatório mostrando fragilidades de risco e retorno, a gente vai fazer. Não tem problema nenhum quanto a isso. Boa. E processos não nos cansam, não tem nenhum custo para nós aqui a partir de agora. Porque assim, a gente já viu como é que é, então... Tá calejado. Calejado, vamos para a próxima. Bom, vamos falar aqui sobre outro tema que também deu bastante headline negativo no ano passado, que foi justamente o setor agro que você falou, né? Particularmente o setor de
fundos dedicados ao setor agro na Bolsa, né, os FIAGROS. Nós vimos, é um mercado muito recente, né, os fundos listados em Bolsa dedicados ao mercado do agronegócio. A lei que regula esses fundos é recente, e por consequência o mercado está ainda nos seus engatinhando. E a gente viu uma emissão grande de fundos entre 2021 e 2022, principalmente. Teve ali um ano e meio de mercado ok, normal, e aí veio 24, foi um trem de frente, né? Houve muitos casos de fundos FIAGROS, que tiveram problemas de crédito na carteira. Eu não lembro exatamente os números, mas de 30, 32 fundos listados, teve uns 26, 27 que tiveram problemas. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. O fundo de vocês, listado lá, o agro, é um dos poucos que não sofreu. Então, primeiro, olhando aqui em retrospecto, a primeira pergunta aqui para vocês foi sorte ou foi uma estratégia específica que vocês adotaram de maneira premeditada que levou vocês a se destacarem ali? Sim. Bom, pouca gente sabe disso, mas minha família ela é de produtores de suínos e de frangos do oeste catarinense. Legal. Então era muito comum nas discussões de domingo, almoço de família, discutir, obviamente, os negócios ali. Eu via meu avô falar com a minha avó, com meu pai, com os meus tios, de como estava a indústria. E era muito engraçado, porque assim, eu era muito novo, né? E de repente tinha uma crise, gripe aviária. E daí, depois de um ano, 2, tinha a mesma gripe aviária, só que dessa vez era ruim, a primeira tinha sido boa. A primeira tinha sido boa porque tirou os produtores de frango da Tailândia do mercado e a demanda continuou forte. Então, menos oferta para a mesma demanda, o preço é muito bom. Então, eu achava que, gripe aviária então é bom para o negócio. Desde que não seja no seu quintal, né? Daí, depois, em 2006, teve o contrário. 2 anos depois, teve a gripe aviária, que essa foi muito ruim. Não foi nem que afetou o Brasil, afetou a demanda global. A mídia... As pessoas ficaram com medo de consumir. Exatamente. O consumo de frango na Europa caiu 30% naquele ano. E é uma cadeia muito difícil de você se adaptar. Porque logística refrigerada. Como é que você faz para desovar produção de um negócio que custa muito caro você manter? Altamente perecível. Enfim, é uma cadeia bem complexa. Então, o que eu aprendi nesses almoços de domingo? É que o agronegócio, ele não é fácil, ele tem muitos ups and downs e que você tem que investir no player competitivo e ter uma solidez financeira muito grande, né? Então você não pode se alavancar muito. E na hora que a gente foi construir o nosso fundo, de certa forma, a gente trouxe esse expertise que eu aprendi nas mesas de domingo, né, cara? Porque 2021, 20, 21, 22, o agro estava exuberante, né? Mas eu já tinha visto isso antes. Tá certo que frango é diferente de soja, que é diferente de milho, mas algumas coisas são comuns. Esses ups and downs, eles são comuns em quase todo o setor do agronegócio. Tem poucos que são com preços e custos estáveis ao longo do tempo. O agronegócio, ele tem preços que mudam constantemente, custos que mudam constantemente e volumes que mudam constantemente. Então, podemos pegar o café. Preço, sobe e desce, né? Tá aí na bolsa, tá subindo. Custos também sobem e descem, porque tem fertilizante, semente, etc. A questão do câmbio envolvida, né? E volume tem questão de tempo, tem questão de praga. Então, tem coisas que o agricultor não tem controle. Então, já que não existe tanto controle, você tem que estar investindo em players que são competitivos, em players que não são muito alavancados. Essa foi a nossa visão, que foi um pouco diferente de outros players, né, que tomaram mais risco. A gente nem era o fundo que pagava mais dividendo no começo, né? A minha visão não precisamos ser o que mais paga, precisamos ser o que mais paga ao longo do tempo, e não no curto prazo. Porque às vezes você empresta ali a CDI mais 7, e a gente viu fundos tomando esse risco, e eu falava, isso aí é incompatível com Qual foi a sacada? Ir para o CDI mais 4, CDI mais 3? A gente tomou menos risco. E topar ser segundo quartil no curto prazo? A gente tomou menos risco. Com devedores mais resilientes. Teve algumas coisas que a gente fez de diferente, tá? Primeiro, a gente fez uma estrutura de custos mais barata, seja de gestão, performance e distribuição. Isso permitiu a gente trazer uma economia relevante pro
para o nosso investidor e com isso ganhar alguns basis points a mais de performance. 2, eu acho que na vida você tem que usar as armas que você tem, né? E uma arma que a gente tinha, na verdade todo mundo tinha, mas que a gente percebeu rapidamente é que a gente podia dar um crédito de longo prazo, né? É um fundo fechado, não tem fundo resgate. fechado. A gente fez o crédito mais longo da história do Brasil em moeda local, né? Para Boa Safra, que é um player muito bom. Né? De quantos anos? 20 anos. Já foram 3 anos, né? Então agora são 17 anos. Para o nosso cotista isso não é um problema, porque a liquidez dele se dá em D+2 na bolsa. É um fundo que tem uma boa liquidez, né? Um dos mais líquidos da bolsa. Foi, se não me engano, o segundo fundo mais líquido do mês passado. Dentre né? os fiagros. Dentro dos fiagros. Então, para ele é uma boa liquidez, negocia ali por volta de R$2 milhões por dia. O meu cotista médio tem R$5 mil, então a liquidez é boa na bolsa. Ele não liga tanto para um crédito de 20 anos se a liquidez dele é diária na bolsa. Então, a gente vendo isso, o que a gente se questionou? Qual que é a arma que a gente tinha? Que as outras instituições financeiras não tinham. Um Banco do Brasil, um grande banco, eles não conseguem dar um crédito de longuíssimo prazo. Então a gente foi mesmo para empresas grandes. Mesmo para empresas grandes. E não é que eles são maus, é porque eles se financiam no curto prazo. A estrutura do banco, quem está nos assistindo aí, provavelmente tem uma conta no Itaú, no Bradesco, no Banco do Brasil, e você tem lá seus 10, 15, 100 mil reais lá parados, né, que você pode sacar, mandar um Pix para mim agora, e esse dinheiro não está mais na mão do banco. Então o banco, sabendo disso, óbvio que ele tem os modelos dele e tal, ele não pode dar um crédito de longo prazo, porque ele se financia no curto prazo. O prazo médio de uma instituição financeira no Brasil é de 18 a 24 meses de prazo médio de passivo. Então ela não pode dar um crédito de 20 anos. Então, a gente pode. E eu questionei o time e falei assim, já que essa é a nossa arma, vamos chegar nos bons clientes das instituições financeiras e falar qual linha de crédito a instituição financeira não consegue te fazer de longo prazo. E aí que a gente se posicionou, né? Então, a gente não teve que reduzir, ou melhor, não tivemos que aumentar o risco. A gente pôde aumentar o prazo e, com isso, conseguir uma linha de crédito. É uma maneira de aumentar risco, mas você não aumentou o risco de crédito, você aumentou o risco de prazo, de duration. Você pode argumentar que sim. Que num fundo CDI+, não traz tanta volatilidade. Não traz praticamente nenhuma volatilidade. Então, a gente foi por este caminho de dar mais prazo. E o que a gente percebeu, Samuel? Até bom o seu questionamento. Existem muitas oportunidades do agronegócio, e isso a gente tem posicionado o nosso fundo, que tem paybacks mais longos. Irrigação, armazenagem, infraestrutura, dentro, fora da fazenda, energia, melhoria de solo, maquinário. Existe mais ou menos 1 trilhão e 200 reais de crédito agro e 90% disso é crédito de curto prazo. O agronegócio brasileiro, a gente pode falar um pouquinho mais aqui, eu brinco que é aquele cara que virou campeão do mundo, né? É o segundo país maior exportador. Quando nós nascemos, o Brasil, eu sou de 85, você é de que ano? 84. Então, quando nós nascemos, o Brasil não era top 10 de exportação mundial. Hoje é o segundo e, na visão do primeiro, vai passar ele até o final da década, que é a visão dos Estados Unidos. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos tem essa visão que o Brasil vai se tornar o maior exportador de alimento. E eu brinco que a gente virou campeão da Copa do Mundo sem usar chuteira, sem ter a infraestrutura necessária. Então, as estradas são péssimas, ferrovia é uma lástima, hidrovia inexistente, capacidade de armazenagem. O Brasil perde 40 bilhões de reais por ano por falta de armazenagem. Toda época de safra, de milho principalmente, você vê lá os milhos jogados ao relento porque não tem capacidade de armazenagem. Esse é um dinheiro que ninguém ganha. A gente perde esse dinheiro, a gente rasga fora porque não tem capacidade de armazenagem. Então, tem muita oportunidade em investimentos de longo prazo, só que as instituições financeiras não tinham balanço para financiar isso. A gente tem. Então, o que a gente tem se posicionado? Em iniciativas que tenham um ROI interessante, mas que faltem financiamentos de longo prazo. Que não tenha tanta concorrência. Que não tem tanta concorrência, né? O capitalismo é isso, é você fugir da concorrência. E 2, por incrível que pareça, você, em muitos casos, chega diminuindo o risco da atividade e, inclusive, diminuindo o risco dos outros credores. Vou te dar um exemplo. Um produtor da Bahia que a gente financia. A gente está financiando obras de irrigação dele.
Na hora que ele tem irrigação, ele acaba com o principal risco da atividade dele, que é o risco climático, né? E você dá uma bela estabilidade para a produção agrícola. Pô, os outros credores deveriam me agradecer, né? Fala, pô, você reduziu meu risco agora. A gente deveria até pegar um pouco de comissão dos caras, não fazemos isso, mas a gente chega reduzindo o risco deste agricultor. Então, eu não acho que a gente compete com as instituições financeiras, a gente é parceiro delas, a gente chega reduzindo o risco delas e a gente vê muita oportunidade assim, né, no agronegócio, que você consegue pegar boas garantias, porque, por exemplo, irrigação, 90% da obra você consegue retomar depois, que é a parte aérea. Tem um pouco de obra no chão, né? Tem que cavar buraco, tem que, às vezes, passar um duto ali e tal, mas o equipamento, 90% do custo é a parte aérea. Tá. Isso aqui você consegue ter essa bela garantia, tem um mercado Consegue secundário. tomar isso do Consegue agricultor. tomar. E tem valor. E tem valor, e tem um secundário ativo de... O meu pai, minha família também, parte de pai, todo agricultor. Infelizmente não eram grandes latifundiários, né? Agricultor pequeno, e eu sei disso. Eu trabalhei na roça dos 13 aos 18 que legal, anos. bacana. Molda o caráter. Pra caramba. E você sabe da importância de irrigação, e o Brasil tem capacidade de multiplicar por 5 a área irrigada. Então, a gente tem se posicionado assim. A gente quer pegar bons créditos, bons players, e dar uma linha de crédito que não existe no mercado. Legal. Geralmente, isso significa financiar projetos de longo prazo, em todas essas frentes que eu falei, né? Irrigação, armazenagem, energia elétrica, maquinário. Falta linhas de crédito de longuíssimo prazo. E que a gente tem se posicionado nesse aspecto. Eu acredito que isso foi um diferencial que a gente teve e que se provou vencedor. A gente viu os outros players financiando muito mais o curto prazo, e daí você cai no risco da seleção adversa. Que só o cara que não passou no Banco do Brasil, do Itaú e tal, que vai pegar dinheiro com você. A gente não, a gente quis ir para uma outra linha e, por enquanto, tem sido uma escolha vencedora. O Sharpe do fundo, acho que é o melhor ou o segundo melhor da categoria. Legal. Falando de perguntas mais gerais aqui, associadas muito ao teu perfil, você falou um pouco atrás, né, que a quantidade de pessoas explorando as mídias sociais, quando você começou, tinha muito, muito menos. Uhum. E isso cresceu de maneira exponencial nos últimos 6, 7 anos. Tem várias pessoas, né, homens e mulheres, fazendo um trabalho muito, muito legal, mas tem um tanto até maior de fazendo besteira, eventualmente associados a fraudes. Você teve uma época que você divulgou e denunciou várias pirâmides, as né? pirâmides. Mas que te dava muita dor de cabeça, né? Dava. Porque assim, ali, diferente de outros casos, eu não sentia que eu estava defendendo o meu cliente. Eu estava mais fazendo um trabalho de justiça social. Sim. Só que isso tinha um custo sem ter muito benefício para o meu cliente, né? Denunciar Então, golpes, né? Então, tipo, tinha um gasto de dinheiro, cara. A Brás Company custou pra gente uns 400 mil reais ali Pra se defender. E quase perdi minhas redes sociais, cara. A Justiça no Brasil, quando vê, tá perseguindo a gente, entendeu? Que foi um grande caso de pirâmide que você foi um dos que denunciou, né? Foi divertido, foi legal, mas assim, custou dinheiro, então não vale a pena, infelizmente. Mas dito isso, assim, a pergunta aqui é, nessa miríade de influenciadores dentro do mundo de investimentos, né, que surgiu aí nos últimos anos, que conselho que você daria para as pessoas filtrarem, né, os perfis que agregam, dos perfis que podem ser uma cilada? Tem algum ou dois pontos que você indicaria? Eu penso o seguinte, a certificação ela é um ativo. Tá. Eu sou um profissional certificado, CNPI, faço parte lá do Comitê de Autorregulação e a gente tem que constantemente estar se mantendo atualizado, fazendo provas a cada 5 anos. Essas provas não são fáceis. E também você tem que, principalmente, seguir um código de conduta que pega vários aspectos que eu acho importante. Primeiro, negociação de ativos. Eu não posso comprar um ativo e recomendar na sequência. Isso aí faz eu perder meu distintivo, vamos dizer assim. Tem a parte de ética, de trato dos colegas, né? Então temos que tratar eles respeitosamente. Enfim, tem vários aspectos que quando um profissional ele vai para esse ambiente regulado, ele dá uma certa proteção
para quem está seguindo ele. E esse é um conselho que eu dou para as pessoas. Pergunte se esse influencer tem a devida certificação. Eu diria que vários deles operam de maneira clandestina e, por conta disso, você pode estar tomando uma decisão sendo influenciado por um profissional que não está alinhado com seus objetivos. Então, esse é um conselho que eu dou. Boa, boa. Quando você olha para a Suno, os próximos 5 anos, pô, nasceu como uma casa de research, Uhum. abriu o braço de gestão de fundos, abriu o braço de gestão de patrimônio, consultoria, assessoria de investimentos. Como você enxerga a Suno nos próximos 5 anos? Legal. O que você acha? No começo ela era reconhecida como uma casa de research. Sim. Como que ela vai ser reconhecida daqui a 5 anos? Hoje a gente já é um ecossistema, né? Se você for ver em termos de receita, em termos de cliente, a Research hoje já não é a principal unidade do grupo. Qual é a principal? É a parte de consultoria, que inclusive a gente Consultoria está de investimentos. unificando. Mas a Asset ali, neck on neck, né? Então, essas são as duas unidades hoje que trazem mais receita para o grupo. Embora a Research ela tenha a sua importância, é a área que eu estou próximo, é a nossa área histórica, né? Foi o nosso primeiro filho, vamos dizer assim. E então a gente trata com muito carinho. A gente acredita que hoje deve ser líder nessa área, mas a gente tem crescido nessas outras áreas, então hoje a gente se vê como um ecossistema de distribuição e originação, né? Então, nossa visão, se você entrar lá na Suno, né, você já foi lá, tem missão, visão, valores. Qual que é a nossa missão? Trazer as melhores alternativas de investimento para o nosso cliente. Ponto. É isso. Né? Seja na distribuição, seja na originação, na asset, e seja na research. Essa é a nossa missão. E, obviamente, que pode surgir uma outra unidade de negócio ao longo do tempo, mas eu acho que a gente hoje já tem os cavalinhos na pista, agora é só fazer eles continuarem ganhando participação de mercado. Então, se você for ver, a Asset tem crescido sua participação de mercado, tem o ranking da Ambima lá, você pode acompanhar, tem a consultoria que tem crescido acima da média, não tem dados consolidados, mas a gente consegue pegar alguns números de mercado e fazer algumas inferências, e a gente acredita que tem ganhado participação. Então, é basicamente ter esse ecossistema cada vez mais robusto. Não é fácil administrar um ecossistema, foco e tal. Comparado ao Senhor dos Anéis ali, que tem vários portões. Cara, putz, você tá tendo problema num, daí você manda seus soldados para lá. Daí, quando você vê, abre, deixa um pouquinho o flanco desguarnecido. Daí começa a entrar o orc do outro lado. Então, não é fácil administrar uma empresa que é um ecossistema. Mas se fosse fácil, qualquer um faria, e eu acho que a gente tem feito um bom trabalho de criar um ecossistema. Se você for ver as grandes instituições financeiras do Brasil, elas são ecossistemas, né? E que não é fácil, né, também administrar. Não é fácil administrar o Itaú, não é fácil administrar o Banco do Brasil, a XP, o BTG, etc. Mas eu acredito muito na força do ecossistema. O mercado brasileiro talvez ele se desenvolveu um pouquinho diferente do mercado americano, em que os ecossistemas eles têm uma força maior do que talvez a especialização. Boa, boa. Eu acredito também, tanto é que dentro aqui da Outliers é o nosso caminho, né, de agregar serviços para gestoras ao longo do tempo. Começamos com a consultoria, veio o headhunting, tem ajudado com alguns M&As gestoras e outras coisas estão surgindo. Então, particularmente concordo. Tem alguma visão sua sobre o mercado financeiro, o mercado de capitais que você vê hoje que está diametralmente oposta à convicção da Faria Lima como um todo? Que talvez seja polêmica porque é diferente. Não sei se é polêmica, não sei nem se é diferente, mas é a minha. Eu acho que as pessoas não têm nem opinião a respeito disso, mas eu acredito que a indústria de fiagros vai ser maior que a indústria de fundos imobiliários e potencialmente maior que a indústria de multimercados e de ações. E o motivo é simples. Hoje, 25% do PIB é agronegócio, estimativas mostram que vai ser 40% em 2040, 50% em 2050. Então, se a categoria vai crescer e a penetração de mercado de capitais é ínfima, bom, você tem o bolo crescendo e a participação aqui pode crescer. Então, você tem duas alavancas de crescimento muito forte. Eu pedi
pro chat GPT, eu uso muito chat GPT, você usa? Eu tô usando mais as outras também. Grok, Gemini. Mas você usa, né? Eu uso, pô, enfim. todo dia. E eu pedi para ele me fazer um levantamento dos mercados que tem $1 trilhão de ativos. Bolsa do Japão, Bolsa dos Estados Unidos, Real Estate nos Estados Unidos, pá, dava mais ou menos uns 25 mercados. Ouro, criptomoeda, pá, 25 mercados. Tinha um mercado ali que era falado e que é pouco comentado no ambiente de gestoras. Você voltou de Nova York, imagino que não tenha sido um assunto importante lá, mas tem um mercado de $1 trilhão que é pouco comentado, que é o mercado de terras no Brasil. Terras. O agro brasileiro. Terras, mas a gente pode falar de agro, Tá. né? Porque agro tem terra, tem os ativos industriais e, enfim, máquinas em volta e crédito. O agro como um todo no Brasil é $1 trilhão. Só de terra tem $1 trilhão. Caramba. Né? Se você for lá na OLX, já te mostrei isso? Não. Se você for na OLX, você vai encontrar uma terra ali de R$2 bilhões, 1 bilhão e 800. Não é brincadeira não, cara. Se sair uma venda lá, o OLX explode, né? Exatamente. De comissão. Não sei nem como é que eles fazem pra... Porque também acho que o comprador fala, pô, não vou pagar pro OLX, deve ter algum jeito lá de... Porque deve ser dezenas de milhões de reais, né? Mas enfim, tem esse mercado de $1 trilhão de terras e agro é muito mais. Ele vai continuar crescendo. E de todos esses mercados, é o mercado com a menor penetração de mercado de capitais do mundo. Porque, beleza, você vai pegar lá criptomoeda, é tudo listado. Ouro, boa parte é listado. Ações americanas, tudo é listado. Beleza, na hora que você vai indo para imóveis nos Estados Unidos, mais ou menos uns 10% é listado na bolsa. Agro no Brasil, quase nada. Não é nem 1%. De todos os mercados trilionários, ele é o que tem menos presença do mercado de capitais. É um mercado que vai continuar crescendo, daí podemos falar, mas assim, basicamente oferta e demanda. A demanda global vai continuar crescendo, alimentos, né? Assim, países como Índia, Bangladesh, Nigéria, Egito, soma tudo isso aí, tem 2, 3 bilhões de pessoas que querem comer um pedaço de carne durante o almoço, e um pedaço de carne vai dar, sei lá, entre 500 gramas a 1 quilo de grãos. De onde que vai vir esse grão? Do Brasil. Tem a questão das fibras, então... Cada vez mais papel, indo para cima e para baixo, você vai no shopping ali, não tem mais sacolinha de plástico, sacolinha de papel. O e-commerce, quando você pede, é um tijolo de papelão ali que chega na sua casa. Minha esposa compra muito, pô, é só papel voando ali, né? Isso aí tem que vir de algum canto, né? A gente não se toca muito, mas esse papel ele não cai do céu. Alguém teve que produzir. O Brasil é o maior produtor de papel, tem crescido muito em algodão também. E por último, tem a questão dos biocombustíveis, que o Brasil... já é um grande fornecedor para o mercado interno, né? Deve ser o maior mercado do mundo, o segundo maior mercado do mundo de biocombustíveis, e talvez tenha uma opcionalidade na mesa que é virar um exportador de energia através de biocombustíveis. Ainda não somos uma potência, mas podemos vir a ser. Então, é mais uma opcionalidade que tem para o agro brasileiro. Então, a demanda global vai vir. O Brasil é o país com maior condições de ampliar a oferta, e não é devastando a Amazônia. É melhorando a logística, melhorando tudo isso que a gente falou anteriormente e também aproveitando melhor as terras existentes. A gente tem dezenas de milhões de hectares de pastagens degradadas, né, que a gente só precisa converter para serem mais produtivas. O que é pastagem degradada? É aquela quando você está passando na rodovia e você vê um monte de cupim, tipo um formigueiro grande, né? Aquilo lá é uma pastagem que está sendo subutilizada. Então a gente tem muita terra dessas no Brasil, até mais dessas do que produtiva, deve ter umas 2, 3 vezes mais pastagens degradadas do que terras produtivas. Então é só converter essa terra que está improdutiva em produtiva que a gente vai trazer para o mundo a demanda que ele vai ter. Então, crescimento vai ter. Já tem um mercado grande, crescimento vai ter. O que precisa? Conectar com o mercado de capitais. E, Ponsoni, eu vou todo mês para uma praça do agro, né? Mês passado fui para o Rio Grande do Sul, mês anterior eu fui para Tocantins, no anterior do anterior fui para Mato Grosso, vou para Mato Grosso esse mês de outubro aqui, novembro devo ir para Bahia. E todo lugar que eu vou, eu pergunto para um grande agricultor, para uma grande indústria da cidade, quantos caras da Faria Lima já vieram aqui? Cara, quase sempre é 0 ou 1. Ainda tá começando, assim, sabe? Eu sinto que é os portugueses chegando nas Américas, assim, sabe? Conversando com os índios. Quantos caras diferentes de você já viram? Putz, é o primeiro. Então, obviamente que aí abre-se oportunidades de comércio, né? Legal. E comércio de capitais. A gente chega ao capital, o camarada chega com a oportunidade, porque a gente não sabe plantar,
né? A gente entende do nosso negócio, não entende do negócio dele, mas na hora que conecta, tem chance de fazer algum negócio muito interessante. Então, eu acredito que se o agronegócio continuar crescendo como deve continuar crescendo, e lembrando, não é em linha reta, ele é cíclico. Uhum. E o agro é muito grande também, né? A gente associa muito a soja, mas tem carnes, tem café, tem milho, tem leite, tem frutas, tem pescado, tem um monte de coisa. O agro ele é muito grande. E cada um no seu momento do ciclo. O café está muito bom, a soja não está tão boa. Então, ao longo do tempo, o agro ele é para cima, mas vai ter seus ups and downs normal como toda indústria. Foi assim com tecnologia, foi assim com petróleo, foi assim com aço, com toda a indústria teve esses altos e baixos, mas a tendência de crescimento ao longo do tempo e o mercado de capitais vai ser um parceiro para financiar esse crescimento e vai ter uma oportunidade. Então, eu acho que é uma opinião diferente do CAMED, simplesmente porque não existe um país como o Brasil. A gente olha muito para os Estados Unidos, que tem um agro importante, mas o agro deles ele não é tão representativo do PIB quanto é aqui no Brasil. Então, é natural que aqui a gente tenha uma indústria diferente, porque o nosso país é diferente. Então, o agronegócio vai ser maior, os FIAGROS vão ser maiores que a indústria de fundo multimercado e talvez de ações. Imobiliário, não tenho dúvida. Eu não sei o tempo, né? Eu me lembro que quando você mandou as perguntas antes e tal, e eu falei, respondo todas, não tem problema com nenhuma. Mas tinha lá nessa pergunta se ia ser em 3 anos. Não acho que vai ser em 3 anos. Não vai ser em 3 anos, mas em 3 décadas eu não tenho dúvida. Boa. Vai ser maior que todas essas. Daí pode me cobrar daqui 3 décadas. Vou colocar no Outlook, no calendário. Cara, última pergunta aqui. Você é um cara que gosta de ler bastante, gosta de estudar muito empresas, né? Há muito tempo. Tem algum livro ou algum empresário que mudou a tua maneira de ver investimentos assim, de forma drástica? Sim, o Warren Buffett é sempre uma referência, né? Mas eu tento pegar várias referências de vários estilos diferentes de investimento, olhar para fora, mas tentar adaptar para o Brasil. E, obviamente, que eu vou lendo de tudo. Ultimamente tenho lido muito dos alternativos dos Estados Unidos, né? Os livros Blackstone, KKR, mas não só livro, tem muita entrevista desses caras, né? Então, às vezes é preferível até ver entrevista do que ler livro. O cara se sente mais à vontade para falar. Então, eu tenho visto muita entrevista desses caras ultimamente. Eu acredito que o nosso business ele é um ecossistema, tem um pouco de B2C, então é interessante você ver o que uma Amazon faz, o que uma Apple faz, o que o Facebook faz. Então, eu entro no conference call todo trimestre dessas Big Techs para ficar antenado, porque também, às vezes, assim, o Zuckerberg fala no conference call, tem crescido muito shorts. Daí eu viro pro pessoal, tá crescendo pra caramba ali, shorts, o que a gente tá fazendo? Então, a gente tenta pegar um pouco de insight no conference call dos outros e tentar adaptar pra gente. Mas essas grandes empresas americanas de investimentos e de B2C, né? Por exemplo, uma empresa que inspira muito a gente, o Booking.com. Por quê? É uma empresa digital, é uma empresa B2C, é uma empresa que tem vários sites, né? Não tem só o Booking, Priceline. A gente não falou disso, né? Vocês fizeram algumas aquisições de sites dentro do mundo de fundos listados ao longo do tempo também, né? Sim, então... Tem inspiração ali também? É uma empresa muito bem gerida, né? Assim, para mim, é a empresa mais bem gerida do mundo. Vale a pena ver o case de Harvard deles. Enfim, a gente tenta pegar boas inspirações de boas empresas pelo mundo, né? Não só do nosso segmento, mas de outros também. Boa. Cara, obrigado pelo papo, obrigado pela disposição aí de vir até aqui. E, pessoal, nos vemos no próximo episódio.